Eu quero conversar um pouquinho com vocês, bem devagar, e quero falar sobre as bênçãos redentoras através da cruz. E nós vamos usar algumas escrituras para a gente ver a mensagem, ver a Bíblia, porque é uma arma, tem duas miras, e a gente precisa estar bem calçado, bem sustentado, porque a hora que menos esperar, o arrebatamento acontece, E o que nos nutre, o que nos sustenta é a palavra de Deus. E que privilégio é o nosso de crermos nesta mensagem restauradora que prepara corações para a vida eterna, Muito bom. Vamos abrir a nossa Bíblia em João capítulo 19 e aí vamos discorrer aqui lendo algumas mensagens e com tranquilidade, lendo a Bíblia e ajuntando assim esse tesouro no nosso coração. A palavra, ela tem que estar no nosso coração. Então, para nós é motivo de alegria, de satisfação, poder servir a este Deus vivo. Vamos nos colocar de pé? Aqui, Evangelho de João, capítulo 19, a partir do versículo 28, vamos ler algumas escrituras aqui, que está referindo à morte de Jesus, e vamos extrair aqui as bênçãos redentoras através da cruz. Verso 28 do Evangelho de João, capítulo 19. Depois disto, sabendo Jesus que já todas as coisas estavam terminadas, para que a Escritura se cumprisse, disse: tenho sede. Estava, pois, ali um vaso cheio de vinagre, e encheram de vinagre uma esponja, e pondo-a no isopo, lhe chegaram à boca. Quando Jesus tomou o vinagre, disse: está consumado. E inclinando a cabeça, entregou seu espírito. Pai, é a sua palavra, é uma hora dolorosa, pelas vias dolorosas, e nós, ao lermos essa escritura, podemos ver aqui o Senhor tomando o nosso lugar. Não era pecador, mas se fez pecador. Não cometeu nenhum pecado, mas se fez pecador. E tu não amas o pecado, mas amas o pecador. E ninguém vai chegar inexcusável diante do Senhor. A oportunidade tem sido dada anos e anos. Cada hino cantado, cada palavra ministrada, cada mensagem traduzida, cada sinal, é o Senhor advertindo, falando, orientando, dizendo: meu filho, se prepara, minha filha, se prepara, porque não sabes o dia nem a hora. Então, Senhor, que nesta noite tenhamos um momento de reflexão e que possamos, de verdade, guardar a palavra do Senhor em nossos corações. Te pedimos em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Podem assentar. É bom estar sempre aqui na casa do Senhor. A mensagem, o sinal, essa pregada em 8/4/1964, irmão Brana pregou várias mensagens com o mesmo título, e essa nós ainda não a temos traduzida ao português. No parágrafo 161, ele diz assim: eu sempre disse que encontrei duas classes de pessoas, os fundamentais e os pentecostais. Os fundamentais estudam posicionalmente as Escrituras e descobrem, e dizem: bem, nós somos filhos de Deus. Eles acreditam nisso, sim senhor, mas eles não têm nenhuma fé nisso. Eles estudam e chegam à conclusão que são filhos de Deus, mas não têm fé nisto.
Os pentecostais têm muita fé, mas não sabem que são filhos de Deus. Como se um homem tivesse dinheiro no banco e não pudesse preencher um cheque. O outro pode preencher o cheque e não tem dinheiro no banco. Se você pudesse apenas juntar as coisas, até que homens e mulheres pudessem receber, você que foi verdadeiramente batizado no Espírito Santo, e você tem o sinal para mostrar. Nós temos que então voltar no Velho Testamento e ver a questão do sinal. Em Êxodo, capítulo 12, no versículo 13, é bastante conhecida essa escritura, mas nós vamos voltar lá para que nós possamos fazer aqui uma base para o nosso raciocínio desta noite. Êxodo 12, no versículo 13, diz assim: e aquele sangue, vocês vão procurar, eu espero, eu posso esperar, graças a Deus, que nos dá a vitória por nosso Senhor Jesus Cristo. Êxodo, capítulo 12, versículo 13. E aquele sangue vos será por sinal nas casas em que estiverdes, vendo eu o sangue, passarei por cima de vós, e não haverá entre vós praga de mortandade, quando eu ferir a terra do Egito. Na casa que vocês estiverem, e na casa de vocês tiverem o sangue do cordeiro no umbral das portas, eu vou passar e ninguém vai morrer. É a minha palavra, eu velo pela minha palavra. Eu dou a minha palavra que isso não vai acontecer. Você tem o direito, irmão e irmã, e todas as bênçãos, você tem direito a todas as bênçãos redentoras que Deus prometeu. Tudo que Deus prometeu é seu. É seu. Segue seu sinal sobre sua fé inabalável enquanto você ora, e sobre a sua palavra, porque temos que ter fé em sua palavra. Passará os céus e a terra, mas as minhas palavras não passarão. Essa escritura que nós lemos aqui no Evangelho de João, capítulo 19, ela está exatamente cumprindo o que Jesus fala em Lucas, capítulo 24, versículo 44. Se você quiser abrir, nós vamos ver essa questão deles darem vinagre para o Senhor Jesus, porque João, quando ele escreve isto aqui, vocês viram o versículo 30, e quando Jesus tomou o vinagre, disse: está consumado. E do versículo 28 ao versículo 30 está falando esta questão. Mas quando Jesus ressuscita e ele caminha com aqueles discípulos no caminho de Emaús, no versículo 24 ele diz, 44 melhor dizendo, ele disse: são essas palavras que vos disse, estando ainda convosco, que convinha que cumprisse tudo o que de mim estava escrito na lei de Moisés, e nos profetas e nos salmos. Essa profecia aqui do Evangelho de João, no versículo 28, é a profecia do Salmo 69. Você abrir a sua Bíblia no Salmo 69, no versículo 21. Vamos lá? 69, no versículo 21. Eu creio que é isso. Acharam? Salmo 69. Vamos devagar aqui, né? Nós chega lá. Porque essas são as bênçãos redentoras
que temos através do sangue. Então, tudo que estava escrito dele na lei, nos salmos e nos profetas, tinha que se cumprir. Verso 21 do Salmo 69. Deram-me fel por mantimento, e na minha sede me deram a beber vinagre. João escreve aqui o que estava escrito aconteceu, e os discípulos andando com ele no caminho de Emaús não perceberam que era ele, mas ele cita que estava escrito aqui nos Salmos. E aqui em Êxodo, capítulo que nós lemos, no capítulo 12, no versículo 13, também estava falando do sangue do cordeiro que era colocado sobre o umbral da porta. No Velho Testamento era em uma casa. No Novo Testamento é o sangue do Senhor Jesus que precisa estar na minha vida, precisa estar na sua vida. E o sangue é a palavra. Mensagem do Sinal, traduzida pelos crentes da Bíblia do Brasil, pregada em 28/11 de 1963, do parágrafo 118. Mombrana disse assim: agora, nós também encontramos em Hebreus, no capítulo 12, no versículo 24, que o Novo Testamento, o sangue fala coisas melhores. O sangue está falando aqui, ele disse, o sangue está falando, então o sangue tem uma voz, e a voz do sangue é a palavra. O sangue tem uma voz, e a voz do sangue é a palavra. Por isso que eu ainda vou escrever essa escritura aqui em cima: se vós estiverdes em mim, e as minhas palavras estiverdes em vós, pedireis tudo o que quiser. Pode ter certeza, meu irmão, minha irmã, quando nós decidirmos colocar a palavra em nós, nada, absolutamente nada que quisermos, vai faltar. Então veja, então o sangue tem uma voz, e a voz do sangue é a palavra. Aleluia! Isso é o que mostra se está certo ou errado. O que vai mostrar uma vida, se está certa ou errada, é se o sangue está nela. Se a voz do sangue, que é a palavra, está nela. Vê? Isso é o que mostra se está certo ou errado. A palavra é identificada pela voz do sangue. Veja, a voz do sangue é o Espírito Santo. Viu como que uma coisa vem trazendo a outra? Lá no Êxodo, nós lemos aqui, acabamos de ler, lá no Êxodo 12, 13, o sangue tinha que estar no umbral da porta, mas aqui é a palavra, o sangue é a palavra, e a palavra precisa estar em nós. Glória a Deus. Você está feliz nessa noite por isso? Amém. Veja aqui em Romanos capítulo 8, vamos lá, Romanos capítulo 8, versículo 11, vamos discorrer aqui tranquilos, comer desse maná, da panela dourada, que é o poder de Deus para nós, Romanos capítulo 8, versículo 11, Romanos capítulo 8, versículo 11, glória a Deus. Veja, e se o Espírito daquele que dentre os mortos ressuscitou a Jesus habita em vós, olha como que o apóstolo Paulo expressa: se o Espírito daquele que dentre os mortos ressuscitou a Jesus habita em vós, aquele que dentre os mortos ressuscitou a Cristo, também vivificará os vossos corpos mortais pelo seu Espírito que habita em nós, em vós.
Não é o espírito do mundo que tem que estar num cristão, em uma cristã. É o Espírito de Cristo, porque é Ele que ressuscita. A voz de arcanjo ouvirá, esse Espírito ouvirá a voz de arcanjo e levantará dentre os mortos para a glória de Deus. Amém? 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 Claro, o sangue fala. Ele fala uma coisa melhor. No Velho Testamento, o sangue falava da culpa, do pecado. Ele deixava claro a culpa do pecado. Mas no Novo Testamento, fala da redenção. Amém? No Novo fala da redenção. No Velho falava da morte e dor. No Novo fala da ressurreição, fala da vida, fala da cura. Está dentro do plano da redenção. Isso é redenção, cura é redenção, libertação é redenção, salvação é libertação, restauração é redenção. Aqui no Novo Testamento fala de poder, fala da vida, fala do céu. Aquele mesmo sangue foi derramado no chão. Em Gênesis capítulo 4, porque nós temos que ter as duas asas, Velho e Novo Testamento, senão não tem como voar. Aqui em Gênesis capítulo 4, vamos lembrar isso, porque é figura, tudo que aconteceu aqui é um tipo para nós. Gênesis 4, a partir do versículo 8, vamos lá, glória a Deus. Aqui nós vamos ver este evento de Caim e Abel. E vamos ver esse fato aqui, como que Deus, através do profeta, aplica isso para nós. Aqui é o verso 8, de Gênesis 4. Falou Caim com o seu irmão Abel. E sucedeu que, estando eles no campo, se levantou Caim contra o seu irmão Abel e o matou. E disse o Senhor a Caim: onde está Abel, teu irmão? E ele disse: não sei. Sou eu guardador do meu irmão? E disse Deus: que fizeste? A voz do sangue do seu irmão clama a mim desde a terra. E agora maldito és desde a terra, que abriu a sua boca para receber da tua mão o sangue do teu irmão. Quando lavrares a terra, não te dará mais a sua força, fugitivo e vagabundo serás na terra. Deus havia advertido antes para ele: se tu fizeres o bem, porventura não haverá aceitação para ti. Mas ele decide tirar a vida do seu próprio irmão. E aquilo clamou por seu irmão morto, ou clamou pelo irmão que havia matado. O sangue de Jesus Cristo cobre todos os nossos pecados e fala de paz, fala de ressurreição, fala de poder, fala de vida, de cura, e por todas as bênçãos redentoras que o sangue foi derramado, ele fala por nós. Seguramente sim, o sangue de Jesus fala por nós, fala por você, minha irmã, fala por você, meu irmão. O sangue de Jesus Cristo tem poder. Mensagem chamando Jesus à cena, também traduzida por crentes da Bíblia, pregada em 19/3 de 1964, parágrafo 5. Agora lembre-se, quem crê nas bênçãos do Senhor, que o sangue do Senhor Jesus, amém, traz todas as bênçãos redentoras para mim e para você através da cruz, amém? Ele disse: cada bênção redentora já tem sido comprada. Você crê? Amém. O preço foi pago, você crê? Só há uma maneira pela qual você poderá receber isso, o qual é crer e aceitá-la. Eu e você
nós precisamos aceitar: Ele é o sumo sacerdote das nossas confissões. Se com a boca, com o coração crer e com a boca confessar, verás a glória de Deus. Você tem que confessar isso, irmão, irmã. Amém? Hebreus 4, vamos lá. Vamos aqui dar uma caminhada. É gostoso, mas se tem uma coisa que é maravilhoso, é a gente pegar essa Bíblia e folhear ela. Nossa, Deus, é como você viajar, né? É como viajar. Veja aqui em Hebreus, a partir do versículo 4, capítulo 4, a partir do versículo 14. Depois nós vamos lá em Hebreus 7, verso 18, para nós fazer essa junção aqui dessas bênçãos redentoras. Hebreus 4, verso 14 até o 16. Veja, Jesus é o sumo sacerdote. Você crê que Ele é o seu sumo sacerdote, minha irmã, meu irmão? Visto que temos um grande sumo sacerdote, Jesus, Filho de Deus, que penetrou nos céus, retenhamos firmemente a nossa confissão. Temos que confessar isso diariamente. O filho, para a filha, se crerem ou se deixam de crer, confesse. Amém? Porque não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer-se de nossas fraquezas, porém que como nós em tudo foi tentado, mas sem pecado. Olha o 16, cheguemos pois com confiança ao trono da graça, para que possamos alcançar misericórdia e achar graça, a fim de sermos ajudados em tempo oportuno. Aleluia! Deus seja louvado, Ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Glória a Deus! Veja aqui no capítulo 7, para nós fechar essa coisa gostosa, maravilhosa, verso 18 e verso 19, Hebreus 7. Amém, estou muito feliz, porque Ele amou-me a mim, Ele amou a você também, minha irmã, meu irmão. Veja, Hebreus 7, 18 e 19. Porque o precedente mandamento é abrogado por causa da sua fraqueza e inutilidade. Mudando o legislador, necessariamente se faz mudança da lei. Era uma lei, então agora ela ficou inutilizada. Então agora a graça, verso 19: pois a lei nenhuma coisa aperfeiçoou, mas o sangue de Jesus Cristo, amém, vê? E desta sorte é introduzida uma melhor esperança, pela qual chegamos a Deus. Aleluia! O livro de Hebreus diz: Ele é o sumo sacerdote que confessamos. Você o confessa, irmão? Você confessa, minha irmã? Claro, professar e confessar é a mesma coisa. Então Ele é o sumo sacerdote da nossa confissão. Portanto, Ele não pode fazer nada por nós, Ele não poderá fazer nada por você, irmã, nada por você, nada por você, irmão. Ele não vai poder fazer absolutamente nada até que primeiro confessamos que Ele tem feito isto. Você crê que Ele morreu na cruz do Calvário para você? Confesse isso. Você crê que o Calvário encerra o assunto do pecado para você? Ou seja, que a cruz encerra o assunto do pecado para você? Então confesse isso, irmão. Confesse isso, irmã. Confesse isso, meu amigo, minha amiga. Confesse a cruz. Confesse que na cruz do Calvário o assunto do pecado fica encerrado para você. Ele não ama o pecado, mas Ele ama o pecador. Aleluia! E quando nós confessamos aquilo, então Ele é o nosso sumo sacerdote. E como sumo sacerdote, Ele é um mediador para trabalhar e fazer a nossa confissão, o nosso perdão. Então nós oramos confiando em Deus.
em sua bondade e misericórdia, que Ele nos dará sua abundante graça. Amém. E agora lembre-se, irmão e irmã, amigo, amiga, você tem que confessar isso, você tem que aceitar isso. E ao aceitar, você precisa confessar: eu creio que meu Redentor vive, e com os meus olhos eu verei a Deus. Amém? Confessar lá no trabalho, lá na escola, lá na faculdade: não estou preocupado se vão crer ou se vão deixar de crer, eu sei que o meu Redentor vive, e que a cruz encerra o assunto do pecado para mim, e que as bênçãos redentoras veio através da cruz. Amém. Aleluia. Abre a sua Bíblia em João capítulo 1. Evangelho de João. Glória a Deus. Deus está em sua palavra. Glória a Deus. Evangelho de João capítulo 1. Você crê nisso? Amém? Aleluia. Evangelho de João capítulo 1, verso 12 e 13. Mas a todos quanto receberam, deu-lhes o poder de serem filhos de Deus, aos que creem no seu nome. Você crê? Você crê nisso? Nós não somente cremos, nós somos batizados no nome do Senhor Jesus. Amém? Vê? Mas a todos quantos receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Isso é um filho, uma filha, se recebe o nome do Pai. Amém? Olha o 13: os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. Amém? Então as bênçãos redentoras para nós veio através da cruz. Aleluia. Glória a Deus. Mensagem do selo da Páscoa, pregada em 10/4 de 65. Tradução de Goiânia, parágrafo 113 e 114. Eu acho que eu vou até um pouquinho mais, e o 115, depois 125, 126, 127, selo da Páscoa. Veja, o Espírito Santo hoje está procurando corações honestos que crerão naquela mensagem. Seu coração é honesto? Você crê na mensagem da cruz? Oh, eu amo a mensagem da cruz, até morrer eu a vou proclamar. Levarei eu também minha cruz, até por uma coroa trocar. Você leva a mensagem da cruz, irmão? Você leva? Amém. Temos que levar a mensagem da cruz. Aleluia. Tudo na Bíblia que foi prometido é para o cristão, é para a cristã. E quando você aceita isto em sua plenitude, minha irmã e meu irmão, então Deus sabe que você fará isto. Ele te dá o abstrato daquilo. Então cada promessa é feita, ela está em sua possessão. Você pode possuí-la, você pode possuí-lo, e o Espírito Santo tem vindo para vivificar, aleluia, as bênçãos redentoras da cruz para você. Aleluia. E quando confessamos aquilo, então Ele é o sumo sacerdote, mediador, para trabalhar em meu favor, em seu favor. Amém. Pense nisso, meu irmão. O Espírito Santo, Ele mesmo está aqui para ser testemunha nesta hora. Amém. Assim disse Jesus. Ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Hebreus 13:8. Como ousa qualquer homem tirar aquilo dali, se ele disse que as obras que eu faço, você que crê também fará as mesmas. Amém?
Evangelho de João, capítulo 14, versículo 12. Evangelho de João 14, isso, voltar aqui, passei, Evangelho de João 14, já estou lá em Atos, 14, versículo 12, você crê na Bíblia? Amém? Na verdade vos digo que aquele que crer em mim, você crê? Você crê, minha irmã? Você crê, meu irmão? Aquele que crer em mim também fará as mesmas obras que eu faço, e a fará maiores do que esta, porque eu vou para o meu Pai. Amém? Eu creio. Ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Ele está em sua palavra. Graças a Deus. Aleluia. Marcos capítulo 16, versículo 17. Quem lembra o que está escrito? Que Jesus disse: e estes sinais seguirão aos que creem. Em meu nome expulsarão os demônios e falarão em línguas. Você pode falar em línguas se você crer. Amém. É a promessa. Estes sinais seguirão aqueles que creem. Aquela é a segurança, meu irmão, minha irmã. Quando vemos um grupo de pessoas assentadas juntos e aqueles sinais se manifestando, esta é a segurança de que o abstrato está ali para vindicar que aquela é propriedade de Deus. A palavra de Deus está em você, meu irmão. A palavra de Deus está em você, minha irmã. Então vocês são propriedades do Deus vivo. Amém. Então as bênçãos redentoras veio para mim, para você, através da cruz. O sangue do Senhor Jesus Cristo, aleluia. Sem derramamento de sangue não havia remissão de pecados. Lá foi um cordeiro, lá foi uma pomba, lá foi uma rola, lá foi um cabrito. Mas aqui foi o mestre, o rei dos reis, senhor dos senhores. Glória a Deus. Veja, Deus teve que vê-lo quando ele viu Jesus. Era uma obra consumada que Deus consumou em Jesus quando ele disse: está consumado. Lembra que nós lemos aqui em João 19:30? Está consumado. Todo o plano estava consumado. E quando o Espírito de Deus veio sobre você, irmão, quando o Espírito de Deus veio sobre você, minha irmã, e você é verdadeiramente um dos atributos do qual Deus falou, amém? Mas se você não é, minha irmã, se você não é, meu irmão, você se surpreenderá, ficará inquieto, e você vai correr por aqui, e você vai correr por ali, e tudo mais, e nunca vai chegar ao conhecimento da verdade. Mas se você tem chegado ao conhecimento da verdade, então as bênçãos redentoras através da cruz chegou até você. Essa é a sua garantia, minha irmã, essa é a sua garantia, meu irmão. É por isso que a cruz significa tanto para nós. Amém, aleluia, Deus seja louvado. Glória a Deus. 2 Timóteo 3, vamos aqui um pouquinho mais. Está você feliz nesta noite? Que privilégio é o nosso, né? Que privilégio é o nosso. Deus seja louvado. Deixa eu caminhar aqui um pouco. A gente vai, anota tudo, depois você começa a desmarcar, né? Você marca e depois começa a desmarcar. 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 7. Graças a Deus. Encontraram? Veja se a pessoa ainda, se ela não faz parte dos atributos de Deus, isso aqui acontece na vida dela, né? Aprendem sempre e nunca podem chegar ao conhecimento da verdade. Ensina, você fala, você orienta, você explica, mas ela não é atributo de Deus, não aprende nunca. Mas se você tem aprendido, é o Espírito Santo que te ensina, porque o Espírito Santo nos foi dado para nos fazer lembrar de todas as coisas, para nos guiar em toda verdade, amém?
Se você é um daqueles, as velhas coisas já passaram rapidamente e você se torna um novo homem, você se torna uma nova mulher. E o plano da salvação é consumado na sua vida, minha irmã, na sua vida, meu irmão. Você está pronto para obedecer cada palavra que Deus falou para você? Amém? Então você é submisso à sua palavra. E a submissão à palavra nos dá direito à vida eterna. O contrato é exatamente o abstrato para o contrato. O título deveras te pertence e as dívidas já foram todas pagas. Foram todas pagas, meu irmão. Tudo foi pago. Amém, amém, amém. Deus seja louvado. Você crê? Então tudo é possível se você crê. Essas são as bênçãos redentoras de Deus para nós. Agora, mensagem fé, a nossa vitória, parágrafo 21. Profeta pregada em 4/10/58, ele traz a história de Lázaro, e ele diz assim: não foi Lázaro que estava deitado morto no chão, e já tinha a corrupção instalada, quando Jesus disse a Marta: onde o enterraste? Não foi isso? 4 dias ele já estava enterrado, não é isso? Ele disse: se não duvidar, você verá a glória de Deus. Eu não disse para você não duvidar. Disse ele a Jairo aquela noite, ou naquele dia: se você apenas crer, poderá ver a glória de Deus. Amém? Se você crer, você pode ver a glória de Deus. Quem crê nisso? Amém? Então então a fé vence a morte. Não foi isso que ele disse? Se você crer, diz para Maria, se você crer, você verá a glória de Deus. Amém? Então a fé vence a morte. A fé é a vitória sobre a morte, minha irmã, meu irmão. A fé é a vitória sobre o pecado. Amém? Glória a Deus. A fé é a vitória sobre a doença. Amém? Ele foi ferido pelas suas transgressões. Amém? Pelas suas pisaduras nós estamos curados. Então a fé é a vitória sobre a doença. Fé é a vitória sobre a preocupação. Não te preocupes. A fé é a vitória sobre a ansiedade. Entrega teu caminho ao Senhor, confia nele, lançando sobre ele todas as vossas ansiedades. A fé é a vitória sobre a ansiedade. A fé é a vitória sobre o pecado. A fé é a vitória sobre a doença. A fé é a vitória sobre a morte. Amém? A fé é a vitória sobre a turbulência. Essa noite, antes de ontem, foi antes de ontem que eu falei do vento forte que veio, foi quinta-feira, tiramos quinta-feira de jejum, e quando foi 2:30 da manhã, 2 e pouquinho, eu acordei com o vento assolando a janela do meu quarto. Aquilo vinha que fez com que os vidros quase que abriam assim, e já caiu o cano lá do suspiro da fossa, já caiu, e aquele vento vinha e forte, falei: o quê? Fui para o sofá, tem um sofá lá de oração, e eu falei: meu Deus, meu Pai, eu agora, e comecei a orar, e aquilo foi ficando forte, chegou uma altura, sabe o que eu disse? Eu me lembrei de Jó, que o diabo entrou naquele vento, porque o vento é de Deus, mas quando ele vem trazendo destruição, é o diabo no vento. Então naquele momento, na autoridade de Deus, eu disse: Satanás, você saia daqui e você toma outro rumo e não passa na casa de nenhum dos filhos e filhas de Deus. Eu terminei de falar aquilo cessou, sossegou, e eu acredito que deve ter feito alguns barulhos aí para cima, mas graças a Deus, na casa de vocês não aconteceu nada. Aconteceu? Não? Amém. É isso, quando passa lá, você repreende e não deixa chegar na casa de nenhum dos filhos e filhas de Deus, porque é a vitória que nós temos através das bênçãos redentoras, através da cruz. A fé é a vitória sobre a turbulência, a fé é a vitória sobre o mundo, a fé é a vitória sobre o pecado. Amém. 1 João 5. Você crê? Quem crê nisso, diga amém. Glória a Deus, aleluia.
1 João capítulo 5. Glória a Deus. Que mensagem gostosa, abençoada essa, né? Glória a Deus. Fé é a vitória. Fé é a nossa vitória. Veja aqui, 1 João 5, versículo 4. Glória a Deus. 1 João, lá perto do Apocalipse, né? Quando eu falo Evangelho de João, estou falando do Evangelho. Falo primeiro, segundo e terceiro, já estou falando das epístolas aqui de João. Verso 4. 1 João 5, verso 4. Porque todo que é nascido de Deus, o que acontece? Quem é nascido de Deus? Todo que é nascido de Deus vence o mundo. E esta é a vitória que vence o mundo, o quê? A nossa fé. Então, irmão, vê, a fé vence a morte, a fé é a vitória sobre a morte, a fé é a vitória sobre o pecado, a fé é a vitória sobre a doença, a fé é a vitória sobre a preocupação, a fé é a vitória sobre a ansiedade, a fé é a vitória sobre o câncer, fé é a vitória sobre a diabetes, fé é a vitória sobre o problema feminino, fé é a vitória sobre o câncer, fé é a vitória sobre qualquer vírus, sobre qualquer pandemia, a fé é a nossa vitória. Olha aqui o que a Bíblia diz, porque todo aquele que é nascido de Deus vence o mundo, e essa é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Se tu tiveres fé como um grão de mostarda, nenhum mal chegará à sua tenda, e se chegar, você tem poder, como filho de Deus, como filha de Deus, para repreender a fúria do mar, repreender a fúria da tempestade, repreender Satanás e seus demônios. Efésios 1:7. O que aconteceu lá na cruz do Calvário? Efésios 1:7. Foi o que aconteceu lá. Vamos lá? Aleluia! Efésios 1:7. Foi o que aconteceu na cruz do Calvário. Já passei, já tirei do lugar de novo. Efésios 1:4. Aconteceu na cruz do Calvário. Você crê? 1:7, perdão, 1:7, Efésios 1:7. Em quem temos a redenção pelo seu sangue, a remissão das ofensas, segundo a riqueza da sua glória. Aleluia! O que é que aconteceu na cruz do Calvário? Colossenses capítulo 1, versículo 14. Colossenses 1, versículo 14. Em quem temos a redenção pelo seu sangue, a saber, a remissão dos pecados. Você crê, minha irmã? Você crê, meu irmão? Então confesse isso! Confesse isso! O que aconteceu na cruz do Calvário? Hebreus capítulo 9, versículo 11 e 12. Ou o que aconteceu lá? Hebreus capítulo 9, versículo 11 e 12. Você crê? Tudo é possível, irmão, se você crê. Não há nada impossível para Deus. Hebreus capítulo 9, versículo 11 e 12. Mas vindo Cristo, o sumo sacerdote dos bens futuros, por um maior e mais perfeito tabernáculo, não feito por mãos, isto é, não desta criação, nem por sangue de bodes e de bezerro, mas por seu próprio sangue, entrou uma vez no santuário, havendo efetuado uma eterna redenção. Essas são as bênçãos redentoras através da cruz. Aleluia! Ele nos lavou de nossos pecados em seu próprio sangue, irmão, amigo, amiga.
Ele nos lavou de nossos pecados em seu próprio sangue. Apocalipse capítulo 1, versículo 5. Está escrito aqui para mim e para você, este livro sagrado, esta bendita palavra de Deus. Apocalipse 1, versículo 5 diz assim: e da parte de Jesus Cristo, que é a fiel testemunha, o primogênito dentre os mortos e o príncipe dos reis da terra, aquele que nos amou e em seu próprio sangue nos lavou de nossos pecados. Aleluia! Jeremias capítulo 31. Vamos para a Bíblia. Nós cremos na Bíblia como a nossa base de fé, o nosso alicerce, a nossa sustentação. Amém? Jeremias capítulo 31, versículo 34. E não ensinará mais cada um a seu próximo, nem cada um a seu irmão, dizendo: conhecei o Senhor, porque todos me conhecerão, desde o menor até o maior deles, diz o Senhor, porque lhes perdoarei a sua maldade e nunca mais me lembrarei dos seus pecados. Você crê nisso, irmã? Você crê que as bênçãos redentoras para mim e para você veio através da cruz? Então confesse isso, porque se com o seu coração você crê e com a boca você confessar, você verá a glória de Deus. Ele perdoou todas as nossas iniquidades. Vocês creem? Então diga aí para quem está do seu lado: Ele perdoou todas as nossas iniquidades. Diga: Ele perdoou todas as minhas iniquidades, todos os meus pecados, todas as minhas transgressões. Ele perdoou. O meu cordeiro é perfeito. O seu cordeiro é perfeito. É o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Salmo 103. Quero ficar com essa aqui, depois na volta, no nosso próximo culto. E vamos continuar aqui nesse assunto tão abençoado, que as bênçãos redentoras veio através da cruz. E eu creio nisso, e você crê nisso, e nós vamos confessar isso, nós vamos sustentar isso aqui, amém? Salmo 103, louvado seja Deus, aleluia. Acharam? Salmo 103, versículo 1: bendiz, ó minha alma, ao Senhor, e tudo que há em mim, bendiga o teu santo nome. Confesse o nome do Senhor, adore o Senhor. Bendiz a minha alma ao Senhor, e não te esqueça de nenhum de seus benefícios. É Ele que perdoa todas as tuas iniquidades e que sara todas as tuas enfermidades. Amém? Este nome tem poder, é neste nome que somos batizados, é neste nome o qual estamos alimentados e sustentados. Em Cristo Jesus somos nova criatura, através do seu sangue derramado na cruz do Calvário. Bendito Deus e maravilhoso Pai, Criador dos céus e da terra, que a sua palavra seja acrescentada em nossos corações e que as bênçãos redentoras, através da cruz do Calvário, cada um de nós venhamos reconhecer e confessar isto para a glória do teu santo e precioso nome, Senhor Jesus Cristo. Nós te agradecemos por amor do seu nome. Amém, amém e amém. Glória a Deus. Deus te abençoe. Dá para nós ir, mas nós vamos parar por aqui, né? Mas é muito gostoso. Você crê? Então tudo é possível se você crê.